Vim falar contigo hoje a respeito de pintura dinâmica ou Dynamic Paint. Dynamic Paint é um novo modificador e um sistema de física que pode transformar objetos em telas e pincéis. Interessante como é que isso acontece. Também pode criar cores de pincéis, sequências de imagens ou deslocamento ou displacement. E isso facilita muitos efeitos que antes eram quase impossíveis de alcançar, do tipo pegadas na neve, que nós não temos aqui, é lógico, mas pegadas de forma geral, pingo de chuva no chão, borrões na parede e objetos que gradualmente congelam, etc. e tal. Para eu não ficar repetindo coisas que já foram passadas em vídeos anteriores, eu estabeleci aqui um plano, dei algumas modificadas nele e estabeleci aqui uma animação para essa esfera, selecionando o plano coisas básicas que a gente precisa saber a respeito de Dynamic Paint. O primeiro ponto é que você consegue ativar indo aqui em Physics e aqui Enable Physics for você encontra Dynamic Paint. Então, se a gente optar por ativar Dynamic Paint para esse plano, a gente pode pensar em usá-lo como canvas, como tela. Então, Dynamic Paint ativado. Vamos abrir aqui e ele apresenta essas duas possibilidades para você usá-lo como tela ou como pincel. Então, eu quero usar o plano como tela. Então, eu clico aqui em adicionar tela, Canvas. Tem uma série de itens aqui que aos pouquinhos a gente vai conversar a respeito. Tem um detalhe, é bastante extenso, então eu vou escolher algumas partes principais para a gente conversar. Mas eu acredito que a partir de alguns detalhes básicos você consiga depois continuar e explorar mais essa ferramenta. Então, o plano vai ser a minha tela e nós vamos usar a esfera como pincel. A gente seleciona a esfera, clica em Dynamic Paint e aqui eu clico em Brush, Add Brush ou adicionar pincel. Aqui também você pode ver que tem uma série de outras possibilidades para interação. E você pode observar, interessante, que já surgiu em volta dessa esfera uma tintura azul. Essa tintura foi atribuída por causa desse painel de cores aqui. Então, eu posso usar a cor que eu quiser aqui. Veja que ele ficou verde e ele fica vermelho. E isso aí é você que decide que cor você quer usar. Este item é útil se caso você tiver estabelecido algum material para a esfera. Eu não estabeleci material nenhum para a esfera, mas eu posso perfeitamente vir aqui, clicar em material, escolher um novo material, colocar uma cor, digamos, nessa esfera e voltando para Physics, eu posso, acionando esse item aqui, aí eu achar o material que eu quero e aí ele vai usar o material do objeto para ele seguir as próximas instruções. Absolute Alpha, essa configuração limita a influência de alfa no pincel. Erase Paint. Se você clicar aqui, você pode observar que você desliga a cor. Vamos desligar aqui. E Wetness. Wetness define o quanto vai estar molhada a nova pintura. Há mais uma informação a respeito desse material objeto que é usado aqui. Você pode fazer essa escolha do material, logicamente, mas ele só funciona atualmente quando o renderizador interno do Blender está sendo usado. Por enquanto ele ainda não funciona nos outros renderizadores. Então, só mais um adendo para você. Agora temos definição de fonte para o pincel.
esse point source define como que o pincel vai influenciar na tela, como que é definida a influência e a intersecção. E intersecção está relacionada ao displacement, que faz a variação de profundidade na tela. Depois a gente vê um pouquinho mais a respeito disso. Então você tem essa fonte relacionada ao volume, essa fonte relacionada ao volume mais a proximidade, pode observar que muda aqui. Esta fonte relacionada à proximidade, que aqui nesse caso não faz grandes mudanças, e aqui relacionada ao centro do objeto, que a gente não vê porque ele está sólido e ela fica dentro do centro do objeto. E esta aqui, ela usa o sistema de partículas para se relacionar com o Dynamic Paint. Nós vamos ficar nesse volume da mesh, tá? E esse item aqui, Dynamic Paint Velocity, mostra as opções de pincel que são baseadas na velocidade do objeto. Você tem aqui a Color Ramp, e ela representa basicamente os valores de velocidade do pincel. O lado esquerdo representa 0 e o lado direito representa a velocidade máxima. E essas medidas são feitas pelas unidades do Blender por cada frame. Multiply Alpha, ele usa o valor alfa da rampa dependendo da velocidade corrente e multiplica o pincel alfa com ela. Aqui, Replace Color, ele substitui a cor do pincel pela cor da rampa que você definiu na rampa. Aqui a gente manteve ele do jeito que está, então você viu uma variação somente de intensidade, aqui ele ficou mais escuro. Multiplicar a profundidade. Ele multiplica o efeito dos pincéis de intersecção de profundidade. E isso aqui funciona quando o Displace e o Wave estão funcionando. E Displace e Wave são outras formas que você tem de configurar a tela. E do Smudge, você faz borrão com ela. Então, vamos fechar aqui. E esse aqui é especificamente para você manipular as ondas. Você tem mudança de profundidade, a força, obstáculo, reflexo. Esses itens são manipuláveis modificando-se esses itens aqui, fator e clamp waves. Rapidamente, isso é a respeito do item brush. Bom, voltando para a tela, né, que nós tínhamos já configurado anteriormente aqui, configuramos como tela, você pode ver que ele mostra uma possibilidade aqui de você modificar o nome e de você ligar ou desligar este modificador. Então você pode mudar o nome. Uma coisa interessante, a primeira que você acho que deve ter atenção, é você olhar esse formato aqui. Você pode trabalhar com os vertex, portanto, ela vai ser influenciada pelo número de vertex que ela tem aqui. Por essa razão, a primeira coisa que a gente faz quando a gente trabalha com um plano assim, é ir para o modo de edição e torná-lo bastante denso, porque senão você não vai ver nada funcionando, tá? Esteja avisado que esse pedaço é bastante importante, bastante densidade para que ele possa trabalhar. O segundo modo é uma sequência de imagens que nós não vamos ver aqui. Você pode usar o Anti-Aliasing, que é para ele suavizar. Verifica aqui, ó. O Anti-Aliasing, ele suaviza a ação do pincel sobre a tela. E aqui são os frames que você decide, porque você vai ter logicamente uma animação, são os frames que você decide começar e terminar. E substeps. Substeps, subetapas, são amostras adicionais que você pode acrescentar, que vão ocorrer entre os quadros daqui dos frames, né?
e normalmente eles são necessários quando você usa um pincel muito rápido. Então, vamos fechar esse pedaço aqui, que eu vou manter essa configuração dessa forma, e vamos partir para falar um pouquinho a respeito de Paint. Eu sei que é chato ficar falando muito e não demonstrar nada, então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para você. Você pode observar que se você movimentar essa esfera em cima dessa tela, que é o plano, ela vai mostrando as possibilidades de pintura que você tem. Agora, você pode, voltando para Canvas, que nós estávamos em tela, né? Aqui a forma de você pintar avançada. Então, você tem aqui o pintar, aqui você tem o Displace, que ele faz uma variação de profundidade dentro da Canvas, da tela. O peso, que ele vai funcionar de acordo com o peso que cada vertex assume dentro da tela. E ondas, que é muito legal. Você faz ondas parecendo realmente um oceano. O Dissolve é utilizado para fazer a superfície retornar com suavidade ao seu estado original durante um período de tempo definido. Saída, você pode querer como preview a pintura ou um mapa de umidade. Pode verificar como ele modifica aqui quando você coloca em Wet Map. A cor inicial da sua pintura, que você vai usar o Vertex Color, uma textura UV, que você pode escolher, você tem aqui as possibilidades de escolher, ou a cor, ou nenhum, como é o que estava o nosso no início. Os efeitos que você pode ter, que são espalhamento, gotas ou encolhimento. E aqui use Spread. Pode observar aqui, colocando em Use Spread, ele dá para você a velocidade do Spread, a cor do Spread. Esses são efeitos que você pode conseguir. E aqui você pode fazer o bake da figura depois disso tudo. Mas vamos voltar com essas informações e com essas configurações. Vamos voltar, tocar um play. Aqui nós estamos com o Paint configurados. E aqui ele começa de novo com essas configurações. Então, vamos ver o que é que nós temos aqui que a gente pode mudar para dar outro exemplo para você. Então, nós estamos em Canvas, nós temos Paint e nós podemos tentar Displace. Olha, veja bem, ele já faz um buraco na tela. E pelo que eu já percebi desse buraco, ele está todo craquelado, você pode aplicar um modificador aqui. Logicamente vai ficar mais lento, mas pelo menos vai ficar um pouco menos pior esse andar aqui. Deixa eu clicar T novamente e clicar num Smooth para ver se suaviza um pouquinho mais. Então, voltando aqui para Physics, agora nessa forma avançada de Dynamic Paint, eu coloquei em Displace. Vamos clicar Alt A, veja como ele fica bem mais lento do que ele estava quando estava com a pintura, certo? E você pode, mesmo ele em movimento, por exemplo, esse fator aqui significa que ele está fazendo uma intersecção para baixo. E se eu clicar nesse fator e colocar -1, ele vai modificar essa intersecção para cima. Lembra dos roedores dos desenhos animados que existia antigamente? E você vai entender como é que você consegue fazer uma boa animação com isso, tá? O que significa dissolve? Olha, ele começa a fazer
e ele vai voltando quando você clica em dissolve. Ele vai fechando novamente a intersecção que você fez, tá? Bem, a gente pode tentar um pouco agora ver weight. O que ele faz? Ele vai mostrar o peso dos vértices e você tem aqui a cor vermelha aqui estabelecida e o azul. O weight, ele está disponível apenas para o formato vertex. Lembra que a gente definiu aqui como vertex. Ele está disponível só para esse tipo aqui, esse weight. E ele mostra o peso dos grupos de vertex que podem ser usados por outros modificadores e ferramentas do Blender. Então, para pincéis, weight é preferível você usar os pincéis baseados em proximidade. Aqui, ó, segundo a informação. Veja bem, o que você consegue enxergar aqui é bem diferente do que estava disponível. Então, se a gente tocar essa animação, nós vamos ver com mais facilidade usando essa fonte proximidade. E no meio a gente pode mudar para entender outros, ele muda imediatamente, pode ver que está em Mesh Volume. Mesh Volume mais proximidade te apresenta outra aparência. E Object Center, ele só vai usar o centro do objeto, veja bem a diferença de variação de cor aqui, para mostrar para você o peso dos vértices, tá? Então, vamos voltar para Mesh Volume e proximidade e vamos parar novamente a animação. Vamos voltar para o início. Nós temos aqui, colocando em volume de mesh. E agora vamos falar rapidamente a respeito do tipo de superfície wave, ondas. As ondas de superfície produzem um movimento de ondas simulado como o displace. E a superfície também usa o pincel de intersecção, isto é, o pincel displace. Então, vamos clicar em Alt A, você pode observar que ele vai se movimentando e simulando uma movimentação como se fosse água, tá? Você pode ir optando por várias configurações aqui. Por exemplo, Open Boards. Vamos ver o que ele faz. Ele, segundo a informação, as ondas terminam, levam as bordas junto. Permite a onda passar pela borda, aqui, em vez de refletir a partir delas, tá? Time Scale, ele ajusta diretamente a velocidade da simulação, sem afetar o resultado da simulação. Então, vamos ver. Se a gente diminuir bem, ele diminui a velocidade da simulação. Vamos voltar para 1, que era o padrão. Voltar para 1. Speed. Ele acelera a forma, afeta como as ondas rápidas viajam na superfície. Essa configuração também corresponde ao tamanho da simulação, tá? E temos aqui Damping, que é o amortecimento que reduz a intensidade da onda ao longo do tempo. Então, se a gente experimentar colocar aqui, em vez de 0,4, colocar 0,6, digamos, né? É esperado que ele reduza a intensidade da onda ao longo do tempo, e reduz bastante. Pode observar que ele está fazendo um efeito muito menos intenso do que fez com 0,04. Vamos voltar ao 0,04 que ele estava inicialmente. Você pode verificar como ele aumenta
a intensidade com que ele movimenta a onda, tá? E Spring, ele ajusta a força que puxa a água de volta ao nível zero. Eu vou experimentar mudar aqui. Ajusta a força que puxa a água de volta ao nível zero. Realmente as ondas ficam mais fixadas em cima da esfera, se você observar com o Spring em 1. Muito interessante. Ponto 01 é o que estava anteriormente, o Spring. Pode observar que as ondas não sobem em cima do objeto que é pincel aqui nesse caso, tá? Bom, e aqui, logicamente, é para você cozinhar e deixar o Blender fazer os cálculos matemáticos na sua simulação. Bom, a maior parte daquilo que eu consegui compreender e reproduzir, eu passei aqui para você. E eu espero que você tenha entendido e a partir daqui você use lá toda a sua criatividade para você reproduzir, para você fazer coisas diferentes, porque realmente esse modificador tem muitas alternativas. Esse que eu mostrei para vocês são só algumas, tá? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.